Os rivais estão em pânico. A verdade é essa. O Flamengo vive um momento de efervescência nos bastidores e parece que vem bomba por aí. A diretoria prepara um anúncio oficial que promete mexer com o cenário do futebol brasileiro, e o mistério só aumenta a expectativa da nação rubro-negra. Com a coletiva marcada para as 11 da manhã, tudo indica que essa não será uma simples atualização ou discurso protocolar. Quando o Flamengo chama a atenção do país com uma coletiva assim, surpresa, no meio da semana, é porque algo grande está sendo preparado. E não faltam teorias rolando nos corredores da Gávea. Tem quem diga que o clube pode anunciar de forma bombástica a saída da Libra, aquele bloco de clubes que tenta negociar coletivamente os direitos de transmissão. Há tempos o Flamengo se mostra insatisfeito com os rumos dessa união, principalmente depois de episódios em que ficou claro que, quando a briga é séria, o rubro-negro precisa caminhar sozinho. Foi assim na disputa por datas, por tabela, e mesmo em decisões estratégicas com a confederação. O clube sente que está bancando o protagonismo sem receber o retorno proporcional à sua grandeza e força de mercado. E se esse anúncio for justamente para formalizar o rompimento com a Libra, seria uma jogada ousada para abrir caminho a novos contratos de mídia e negociações independentes que podem injetar ainda mais dinheiro nos cofres da Gávea. Mas essa nem é a única hipótese circulando. Outra possibilidade igualmente empolgante, e que tem deixado a torcida em êxtase, é o anúncio oficial do início das obras do tão sonhado estádio próprio do Flamengo. Isso mesmo. Existe um burburinho forte de que o clube encontrou a empresa que vai financiar e tocar o projeto. Se isso se confirmar, será um divisor de águas. O estádio é um desejo antigo da nação, uma casa para chamar de sua, onde o rubro-negro possa mandar seus jogos sem depender de acordos pontuais, sem se submeter a outras gestões. A possibilidade de transformar esse sonho em realidade mexe com a emoção de qualquer flamenguista, principalmente pelo momento financeiro que o clube vive, com o potencial real de bancar um projeto desse tamanho sem comprometer sua saúde financeira. E falando em dinheiro, a fase é de ouro. Enquanto muita gente torce o nariz, o Flamengo está prestes a alcançar uma marca absurda, 100 mil sócios torcedores. Já são mais de 95 mil confirmados, um crescimento de 30% só em 2025. Isso representa uma mobilização gigantesca da torcida, mas também é sinal de que o clube está no caminho certo em engajar o torcedor e transformar paixão em receita. O reflexo disso? Cofre cheio. Estrutura cada vez mais sólida. Poder de investimento lá no alto. E isso, claro, tira o sono dos antis. Porque o Flamengo não é apenas um time em ascensão dentro de campo. É um gigante institucionalmente. E um gigante com dinheiro na mão e planejamento na cabeça mete medo em qualquer um. A cereja do bolo? O maior patrocínio master da história da América Latina. O Flamengo assinou um contrato que coloca o clube num patamar inédito em termos de visibilidade e faturamento. É o tipo de acordo que muda a lógica financeira do futebol sul-americano. E como se não bastasse, a diretoria já pressiona a fornecedora de material esportivo para renovar o contrato com valores ainda maiores. O clube não quer apenas ser bem remunerado, quer ser o número 1 em tudo. E essa postura agressiva do BAP, que prometeu durante a campanha trazer dinheiro novo para o clube, está sendo colocada em prática com maestria. O Flamengo está transformando oportunidades em cifras, e cifras em estrutura. Agora, enquanto a diretoria trabalha firme fora das quatro linhas, dentro de campo as movimentações também estão a todo vapor. E tem mudança vindo aí na zaga. Com a saída praticamente confirmada de Cleiton, que está em fim de contrato e já avisou que não renova, o Flamengo prepara sua reestruturação defensiva. Só que, diferente do que muitos imaginam, o clube não pretende fazer loucura no mercado. A ideia é usar a base. Isso mesmo. Felipe Luiz e José Botto entendem que o melhor caminho é apostar nos garotos formados em casa. E não é por acaso. O Flamengo tem um celeiro de talentos que poucos clubes no mundo conseguem produzir com tanta consistência. Aproveitar esses jovens é uma forma de manter o time competitivo, dar rodagem para as promessas e, de quebra, economizar. Mas não se engane. Isso não quer dizer que o Flamengo vai fechar os olhos para o mercado. O trabalho de análise segue firme,
principalmente com foco na próxima janela de transferências, no fim do ano. A diretoria já começou a mapear nomes que possam agregar sem comprometer o planejamento. E nesse cenário, a presença de José Botto faz diferença. O homem entende do riscado, conhece os atalhos do mercado sul-americano e europeu, e vem trabalhando em sintonia com Felipe Luiz para montar um elenco equilibrado e competitivo para 2026. Falando no Felipe Luiz, tem mais uma questão pegando fogo: a renovação do técnico. O contrato dele vai até o fim do ano, e isso já acende o alerta dentro do clube e também na torcida. A preocupação é legítima. O trabalho do treinador vem sendo muito bem avaliado, e perder um nome desse sem qualquer compensação seria um erro estratégico. A boa notícia é que o Flamengo já iniciou as conversas. Está tudo caminhando nos bastidores para que a renovação aconteça de forma natural. Ninguém acredita que o Felipe Luiz vá assinar um pré-contrato com outro clube na surdina, sem sequer comunicar à diretoria. Não combina com o perfil dele. A tendência é que o desfecho seja positivo. E não é exagero imaginar que o tal pronunciamento oficial também possa ter a ver com isso. Já pensou? A renovação de um ídolo que virou técnico e que pode construir uma nova era no comando do time? Tudo isso contribui para um cenário de puro crescimento. O Flamengo está se movimentando em várias frentes ao mesmo tempo. Está consolidando sua base, fortalecendo o futebol feminino, investindo pesado na profissionalização do clube, ampliando sua receita como nunca antes e ainda por cima, mirando voos cada vez mais altos. A cada novo número, a cada nova negociação, o rubro-negro se distancia da concorrência e firma posição como potência absoluta no continente. E é por isso que os antis estão desesperados. Porque quando o Flamengo cresce, os outros sentem. Quando o Flamengo arrecada, os outros tremem. Quando o Flamengo anuncia algo, todo mundo para ouvir. A verdade é que esse clube não se contenta em viver do passado. Ele quer dominar o presente e construir um futuro ainda mais brilhante. E com essa mentalidade, fica difícil não incomodar. Porque enquanto alguns comemoram vitórias pontuais, o Flamengo projeta décadas de hegemonia. O que vem por aí promete abalar as estruturas do futebol brasileiro. E no meio de todo esse turbilhão de bastidores, a torcida rubro-negra vai se alimentando daquilo que mais gosta, expectativa. E se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer bem, além de jogar bola, é gerar esse clima de mistério, essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Não é à toa que o simples agendamento de um pronunciamento virou o assunto principal do dia. Em um clube como o Flamengo, onde cada passo é acompanhado de perto pela mídia e pelos milhões de torcedores espalhados pelo mundo, nada acontece por acaso. O horário, o formato, o silêncio antes da bomba, tudo é parte de uma estratégia. E isso só mostra o quanto a gestão atual aprendeu a jogar o jogo nos bastidores. A verdade é que o Flamengo se posicionou nos últimos anos como um protagonista também fora das quatro linhas. E isso incomoda. Porque não é só o desempenho em campo que assusta os rivais, é a maneira como o clube se organizou, cresceu, modernizou seus processos e hoje dita o ritmo do futebol brasileiro. A base disso tudo? Planejamento. Não tem milagre. O Flamengo virou referência porque deixou de ser refém de decisões políticas mal articuladas, passou a enxergar o clube como uma empresa, mas sem perder o espírito vencedor que sempre esteve no seu DNA. Isso permitiu, por exemplo, que o clube se colocasse como um dos poucos da elite nacional que pode olhar para o futuro com confiança. E esse futuro parece já ter data e hora para começar. Se o anúncio de logo mais for mesmo sobre o estádio próprio, isso muda tudo. Porque o Flamengo deixa de ser um inquilino de luxo e passa a ser dono da sua casa. Isso significa autonomia. Significa que o clube vai ter mais controle sobre a bilheteria, sobre o calendário, sobre os eventos. Significa que o torcedor vai poder viver a experiência rubro-negra em um ambiente totalmente pensado para ele. E mais do que isso, significa que o Flamengo vai abrir uma nova frente de receita e consolidação de marca. Um estádio próprio vira um centro de referência, um polo de negócios, uma forma de conectar ainda mais o clube com sua torcida e com os investidores. E esse projeto, se confirmado, coloca o Flamengo em um nível de independência que nenhum outro clube brasileiro tem hoje.
Claro que tudo isso tem um preço, mas diferente de outros tempos, o Flamengo hoje pode bancar projetos ambiciosos sem comprometer suas contas. E isso é resultado direto do crescimento do programa de sócio-torcedor, que vem batendo recordes e se mostrando um dos pilares dessa nova fase do clube. Ultrapassar a marca de 100 mil sócios não é apenas um número bonito para estampar nas redes sociais. É uma demonstração prática da força da torcida. É dinheiro entrando mês a mês, permitindo que o clube invista mais, planeje melhor, negocie com mais poder. E o crescimento de 30% nesse programa em menos de um ano mostra que o torcedor entendeu o papel dele nesse processo. O Flamengo se tornou um clube em que a torcida não apenas apoia, ela participa ativamente da construção da grandeza. Do outro lado, enquanto os antis observam de longe essa transformação, resta a eles o desconforto. Porque por mais que critiquem, que tentem diminuir, que criem narrativas, a realidade se impõe. O Flamengo está se distanciando. Em receita, em visibilidade, em potencial de investimento, em organização. E isso não se faz da noite pro dia. É fruto de uma mudança de cultura que começou há alguns anos e que agora está mostrando seus resultados com clareza. O patrocínio master milionário, a renegociação com a fornecedora de material esportivo, as articulações por novos contratos de mídia, tudo isso é parte de um mesmo projeto. Um projeto que não tem como objetivo apenas ganhar campeonatos, mas transformar o Flamengo em uma marca global, capaz de competir com os gigantes do futebol mundial em todas as esferas. E no campo, essa filosofia também começa a se refletir. A decisão de não correr desesperadamente atrás de um zagueiro para substituir Cleiton é um bom exemplo disso. Em vez de agir por impulso, como se fazia no passado, a atual gestão prefere trabalhar com calma, analisando o cenário, confiando na base e valorizando os ativos internos. Essa postura passa segurança. Mostra que o clube não está mais vulnerável ao mercado, que tem alternativas e que pode construir soluções dentro de casa. Ao mesmo tempo, isso não significa que o Flamengo virou um clube acomodado. Muito pelo contrário. José Boto e Felipe Luiz seguem observando o mercado, atentos a oportunidades que realmente façam sentido. O que mudou é a forma como essas decisões são tomadas, com critério, com estratégia e com foco no longo prazo. E quando se fala em longo prazo, não dá para deixar de mencionar a situação de Felipe Luiz. O contrato do treinador vai até dezembro e isso, claro, acende um sinal de alerta. Afinal, estamos falando de um ídolo, um cara que tem identificação com o clube, que conhece a cultura rubro-negra como poucos e que, agora como técnico, começa a construir uma nova história. A renovação dele é mais do que uma formalidade, é uma questão de continuidade. É garantir que o projeto que começou com ele ganhe corpo, amadureça e traga frutos mais à frente. A torcida sabe disso. A diretoria também. E por isso as conversas já começaram. O que se espera é que o desfecho seja positivo e que Felipe Luiz siga no comando por mais tempo. O Flamengo precisa de estabilidade. E um técnico com o perfil dele pode ser a chave para manter o alto nível e evitar os solavancos que, muitas vezes, atrapalham até os melhores elencos. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem o fator psicológico. O impacto que essas movimentações causam nos bastidores dos rivais é real. Quando o Flamengo fecha um patrocínio histórico, planeja estádio, sobe o número de sócios, cresce em todas as direções, os outros sentem. E sentem porque sabem que competir com o Flamengo exige mais do que um bom time. Exige estrutura, exige organização, exige visão de futuro. E a maioria dos clubes brasileiros ainda está muito atrás nisso. É por isso que o crescimento rubro-negro incomoda tanto. Porque ele escancara a diferença entre quem se preparou e quem ficou parado no tempo. Entre quem olha o futebol como negócio e quem ainda trata tudo na base da improvisação. O Flamengo, hoje, é o modelo a ser seguido. E mesmo com todos os desafios que ainda vai enfrentar, é inegável que o clube está em um momento muito especial. A coletiva de hoje pode ser só mais um capítulo dessa trajetória, mas dependendo do que for anunciado, pode marcar o início de uma nova era. Seja a confirmação da saída da Libra, seja o anúncio do estádio, seja a renovação de Felipe Luiz, ou até alguma surpresa que ninguém imaginava, o fato é que o Flamengo está no controle da narrativa.
E quando isso acontece, quando o clube consegue gerar impacto sem sequer entrar em campo, é porque realmente está em outro patamar. A expectativa agora é grande. O relógio corre. E o que vem por aí tem tudo para fazer barulho. Porque quando o Flamengo se move, o futebol brasileiro para assistir. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo parece estar pronto para agitar o mercado da bola mais uma vez. Nos bastidores do futebol brasileiro, circula com força o rumor de que o rubro-negro teria fechado a contratação de um craque que, até pouco tempo, brilhava na Europa e carrega no currículo passagens marcantes pelo Vasco da Gama. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao clube garantem que os detalhes do contrato já estão avançados e que a assinatura pode ser anunciada nos próximos dias. O jogador, que conquistou destaque internacional por seu talento e capacidade de decidir partidas, teria aceitado o desafio de retornar ao Brasil e vestir a camisa de um dos clubes mais populares do país. A torcida rubro-negra, que acompanha ansiosamente cada movimento do mercado, já começa a imaginar como seria ver o ex-vascaíno de volta aos gramados nacionais, agora defendendo o rival carioca. Nos grupos de fãs, nas redes sociais e até em bares, o assunto domina conversas. Se isso se confirmar, o Flamengo realmente vai entrar pesado na temporada, comenta um torcedor empolgado. O burburinho aumenta ainda mais ao se considerar a trajetória do jogador na Europa. Apesar de sua juventude, ele acumulou experiência em campeonatos exigentes, o que o torna uma peça estratégica para o Flamengo não apenas tecnicamente, mas também na formação de elenco e na imagem do clube. Alguns especialistas do mercado veem essa possível contratação como uma jogada de mestre. Além do futebol envolvente, o atleta também traria atenção midiática e valorização para o time em nível internacional. Ainda há muitas questões a serem esclarecidas, como detalhes financeiros, tempo de contrato e se o jogador terá uma participação imediata no time titular. No entanto, o clima nos bastidores é de otimismo e expectativa. Se a negociação se concretizar, o Flamengo não só reforçará seu elenco, mas também dará um recado aos rivais: está disposto a disputar espaço e protagonismo dentro e fora do campo, atraindo craques que fizeram história na Europa e no futebol brasileiro. Até lá, resta à torcida acompanhar de perto cada rumor e sonhar com o retorno do ex-vascaíno que, quem sabe, poderá transformar o cenário do futebol carioca novamente. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!